Nova mega evolução tá chegando aí no Pokémon GO através de um dia de raids, o que é mais legal ainda, porque a gente vai ter passe gratuito e eu vou te contar tudo nesse vídeo aqui. Mega Sharpedo tá chegando no Pokémon GO no dia 7 de setembro, de 2 horas da tarde até 5 horas da tarde. Será que esse bicho vai ser bom? Vale a pena gastar passe gratuito? Vou te falar tudo nesse vídeo agora. E vamos começar falando dos bônus do evento, pessoal. A gente vai ter aumento do uso de passe de raid à distância de 10 para 20, né, durante esse evento aí. Só que eles ficam disponíveis para você utilizar 20 um dia antes, a partir das 9 horas da noite do dia 6 de setembro. Aí no dia 7 de setembro, você pode usar 20 passes remotos o dia inteiro, tá? Você não está ganhando esses passes, é só o uso que vai aumentar aí de 10 para 20 usos aí desses passes, tá bom? A gente vai ter também 5 passes de raid gratuitamente aí durante esse evento, mas se você guardar o passe do dia anterior, do dia 6, né? Se você tiver do dia 6 aí um passe laranja na sua bolsa, que é o gratuito, você vai conseguir fazer 7 raids totalmente gratuitas no dia de Mega Raids aí do Sharpedo, tá, pessoal? É um passe do dia anterior, um passe do dia atual, mais 5 gratuitos do evento, tá? Totalizando 7 passes de raid gratuitos. Esses passes, eles não acumulam na sua bolsa, você não pode juntar eles, você tem que ir gastando de um a um e pegando um a um à medida que você vai fazendo as raids, tá? Então não dá pra acumular. Obviamente, quando é dia de raids, todos os ginásios da sua cidade vão ter raids aparecendo e resetando de meia em meia hora. Então só vai ter Mega Sharpedo pra você gastar esses passes aí, tá bom? Maior chance de encontrar o Sharpedo brilhante nessas raids, que é bem interessante. A chance de Shine geralmente é muito alta nesses dias de raids, 1 a cada 10 mais ou menos, então boa sorte para conseguir o brilhante. Já já a gente vai passar o guia completo dele aqui também, é claro. Um ingresso na loja custando R$ 9,90, você não é obrigado a comprar esse ingresso para participar do evento, tá? Ele é totalmente opcional. Se você optar por comprar esse ingresso, você vai ter mais 8 passes de raid presenciais adicionais. É a mesma coisa dos passes gratuitos do evento, tá? Eles não acumulam também na bolsa. Você tem que pegar os passes aí e fazendo as raids de 1 a 1 aí, tá? Então não acumulam, como eu falei. Maior chance de conseguir doce de GG raro nas batalhas de raid, 50% a mais de XP em batalhas de raid e também 2 vezes mais poeira estelar nas batalhas de raid. A gente também vai ter um passe de batalha premium extra se você optar por comprar esse ingresso na loja online do Pokémon GO, tá? Não é na loja dentro do próprio jogo. Se você comprar na loja online, você ganha um passe a mais aí, que é o verde, tá? Seguindo aqui, pessoal, a gente vai falar agora do guia completo dessas raids aqui do Mega Sharpedo. Ele é tipo água e tipo sombrio, por isso ele tem fraquezas simples aí, ó, tipo inseto, elétrico, fada, lutador e grama, tá? 5 tipagens que dá super eficaz nele. Dá pra fazer de dupla com os Pokémon level 50, 3 pessoas com os Pokémon level 40 e 4 pessoas com os Pokémon no level 30, tá? O nível do seu Pokémon é aquele arco, né, que fica na cabeça de seu Pokémon. Você não consegue ver o nível certinho a olho nu, mas o jogo dá algumas pistas pra você saber mais ou menos como que o seu Pokémon tá de nível, né? A partir do momento que ele começa a pedir doces de GG pra fortalecer, ele tá acima do nível 40, e quando ele pede 6.000 de poeira estelar ou um pouco mais, ele tá entre os níveis 30 até 40 ali, tá? Você pode instalar o aplicativo externo chamado Pokégenie, né? Ele vai te mostrar certinho o nível do seu Pokémon, a IV de PVP, entre outras coisas, e tanto o Pokégenie quanto o Pokéraid são aplicativos muito legais para te auxiliar nas raids aí na sua cidade. Se você não tem gente suficiente para fazer com você, você pode criar sala aí na sua cidade, usar passe presencial e convidar a galera de fora para fazer com você, ou ao contrário, você usa passe remoto para fazer raid à distância com salas que outros treinadores criarem ao redor do mundo. Esses aplicativos não dão ban no Pokémon GO não, fica tranquilo aí, tá bom? Uma coisa bem interessante também para te ajudar aí na sua cidade, fazer mais fácil essas raids aí, é ativar a função de jogo em grupo com seus amigos, né? Você pode fazer um grupo com 2 a 4 pessoas na sua cidade e aí você consegue dar mais dano nos carregados no chefe de raids aí, o que é bastante interessante também.
O 100% do Sharpedo, pessoal, sem influência no clima é 12,46 e com influência no clima é 15,58. Os climas que deixam ele bufado é o clima de chuva e o clima de névoa. Você não vai capturar o Mega Sharpedo, obviamente, né? Você vai capturar o Sharpedo normal e vai ganhar Mega Energia para utilizar em algum Sharpedo aí que você queira utilizar e desbloquear a Mega Evolução dele, tá bom, pessoal? Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Mega Sharpedo. Ele é muito legal, eu gosto bastante desse Pokémon, dessa Mega Evolução, eu acho ele muito bonito, tanto a versão normal quanto a versão brilhante. Fica aí para você dar uma olhadinha e segue o mesmo padrão de cores do Sharpedo normal, como eu tô mostrando agora para vocês, né? O rosa pro Shiny e o azul pro Pokémon normal. Boa sorte para conseguir o brilhante e, é claro, se brilhar, jogue abacaxi, de preferência o abacaxi prata, porque você vai ganhar mais doces aí, porque a captura do Shiny é 100% garantida, né? O Shiny ele não foge, então pode jogar abacaxi tranquilamente aí. E agora umas dicas durante as raids aí, pessoal, que eu vou passar pra você. Se você quer mais doce de Sharpedo, né, precisa de mais docinhos dele aí, não esquece de ativar a Mega Evolução ou do tipo aquático ou do tipo sombrio, pode ser qualquer uma delas aí, mas dê preferência às Mega Evoluções que você tem aí nível 2 ou 3 de Mega Nível, porque além de conseguir doces a mais nas capturas do Sharpedo, você também consegue ter mais chance de conseguir doces GG desse Pokémon, tá? Qualquer uma das duas tipagens está valendo a pena. Para você capturar com maior facilidade, você pode platinar as medalhas de tipagem aí no Pokémon GO. Eu sempre recomendo fazer as platinas aí, capturar o maior número de Pokémon possível para conseguir fazer as platinas de tipagem, porque essas medalhas de cada tipagem ajudam demais na captura do Pokémon daquela tipagem específico, né? Sharpedo é água e sombrio, então se você tiver as medalhas de platina ou ouro aí, né, ao nível que você tiver, vai aumentando ainda mais a chance de você conseguir capturar esse Pokémon ou qualquer outro Pokémon no jogo, tá, pessoal? Você pode também, se você tiver muita dificuldade de capturar o Sharpedo, as Mega Evoluções não são tão difíceis assim de capturar como se fosse um lendário, mas você pode usar uma Frambo Dourada para estar capturando o Sharpedo aí, ele vai aumentar ainda mais a chance de captura. A Frambo Dourada é a melhor, depois vem o abacaxi prata e por último a Frambo normal nesta ordem, tá? Tente mirar o círculo lá para você tentar acertar um ótimo ou um excelente, vai depender da sua facilidade ou não de acertar um arremesso bonificado. Você pode clicar na tela e segurar, deixar o círculo diminuir ali até um ponto que você acha que vai acertar o círculo, espera o Pokémon atacar, gira uma ou duas vezes a Pokébola e arremessa, tá? Assim você vai garantir que você não vai perder Pokébola com o ataque do Pokémon, porque a Pokébola vai acertar no final da animação de ataque daquele Pokémon. É claro que tem Pokémon que ataca mais rápido ou mais devagar, você vai ter que acostumar aí com o lançamento no Sharpedo, por exemplo, ou qualquer outro Pokémon que você for fazer isso daí. Não esquece, pessoal, que até dia 15 de outubro, todas as raids estão te dando 3.000 a mais de XP por cada raid que você derrotar, mais o XP habitual daquela raid, tá? Então, a gente tá tendo a celebração de XP porque vai ter o lançamento do nível 80 a partir do dia 15 de outubro, então todas as raids aí estão te dando mais 3.000 de XP, o que é bastante interessante, tá? Não recomendo tanto assim ativar as fusões do Kyurem nesse caso, porque Mega Evolução, como eu falei pra vocês, elas têm capturas mais fáceis do que lendário, tá? Mas se você quiser ativar, fica à vontade aí, aumenta ainda mais a chance de captura do Sharpedo, é claro. Vamos falar agora, pessoal, dos counters aqui para você derrotar facilmente o Sharpedo aí, né, na sua forma Mega. Começando, é claro, que eu vou falar para vocês que a gente sempre traz aqui 3 Mega Evoluções, 3 Sombrosos e 14 Pokémons normais para ficar acessível para todo mundo. Não ficou tão acessível assim, por isso que eu fiz mais uma mini lista. No final vocês vão ver aí com Pokémons mais acessíveis, tá? Mega Lucario é o melhor Pokémon para essas raids aí, com Palma da Força e Aura Esférica. Palma da Força é golpe de legado dele. Depois temos o Mega Sceptile com projétil de sementes e planta mortal. Planta mortal é golpe de legado nele. Mega Heracross aparece na sequência com contra-atacar e Mega Chifre. Temos também a Kartana, pessoal, com folha navalha e lâmina de folha.
com Keldor na versão Sombroso, é o próximo com Contra-Atacar e Soco Dinâmico. Temos também o Raikou Sombroso aqui, né, com Trovoada de Choques e Ataque Selvagem. O Lucario na forma normal aparece na sequência, né, com Palma da Força e Aura Esférica. Temos também o Zekrom com Carga de Raio e Raio da Fusão. Raio da Fusão é golpe de legado dele. Keldor é o próximo aqui com Rasteira e Espada Sagrada. Temos também o Sceptile Sombroso com Projétil de Sementes e Planta Mortal. Shaymin na forma Céu é o próximo, né, com Folha Navalha e Nó de Grama. Temos também o Xurkitree aqui com Trovoada de Choques e Descarga. Terrakion aparece depois dele com Chute Duplo e Espada Sagrada. Espada Sagrada é golpe de legado do Terrakion. Decidueye Hisui é o próximo com Folha Navalha e Aura Esférica. Temos também o Zarude, pessoal, com Chicote de Vinha e Chicote Poderoso. Urshifu Rapid Strike aqui é o próximo com Contra-Atacar e Soco Dinâmico. O Tundros na forma Therian aparece na sequência aqui, né, com Troca Elétrica e Tempestade Chocante. Tempestade Chocante é golpe de legado dele. Depois dele a gente vai ter o Regieleki aqui com Mirar e Prisão Elétrica. Prisão Elétrica é golpe de legado desse Regi aí. Tapu Bulo aparece na sequência com Projétil de Sementes e Ira da Natureza. Esse golpe carregado Ira da Natureza é golpe de legado de todos os Tapus, tá? Por isso a gente fecha a nossa lista de counters aqui com Tapu Koko, com Troca Elétrica e Ira da Natureza, tá? Os counters acessíveis, mais acessíveis eu diria, né? Eu separei 3 aqui pra você que não tem tanta opção aqui. A gente vai ter o Breloom com Palma da Força e Nó de Grama. O Nó de Grama é golpe de legado dele, mas ele tem carregado também sem ser esse golpe de legado. Pode usar o outro também se você não tiver um TM Elite. Temos também o Meowscarada, né? Com Folhagem e Planta Mortal. Apesar de Planta Mortal ser golpe de legado dele, já teve dia da comunidade do Sprigatito, então você provavelmente fez o dia da comunidade dele. E a Roserade com Folha Mágica e Nó de Grama também bem acessível aí, só 50 doces para evoluir, né? E ela já teve milhões de eventos aí no jogo também. Falando agora, pessoal, do Mega Sharpedo pra lá tem raids aqui, né? Tanto a tipagem água quanto a tipagem sombria, ele tem movesets aqui bem interessantes, só que ele não chega nem aos pés das melhores mega evoluções aí, tanto aquática quanto sombria, tá? Na tipagem de água você usa ele com Cachoeira e Jato d'Água, tá? Ele tem um ataque alto, mas não chega tão próximo assim dos melhores Pokémon da tipagem água, né? Como Mega Swampert, Primal Kyogre, Mega Gyarados. Então assim, o Mega Sharpedo vai ficar como o Mega mais coadjuvante mesmo, tá? E da tipagem sombria ele não chega nem perto do Absol e nem do Tyranitar nesse caso, tá? Mordida e Mastigada são os melhores movesets pra ele. Então o Mega Sharpedo é mais mediano mesmo pra bater em raids. No PVP esquece, esse bicho tem pouca defesa, é um canhão de vidro horroroso, então não usa no PVP não, que você vai passar raiva, tá? Se você ainda não viu todos os eventos do mês de setembro, eu fiz um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Estou deixando aqui em cima para você acompanhar e também nesse outro vídeo aqui para você pegar todos os regionais da região de Kanto, que o evento já tá rolando. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!